Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koproski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para lhes falar a respeito do novo despacho do governo português. Na realidade, este despacho já é do dia 15 de dezembro, publicado no Diário da República, da segunda série, e nós vamos, em seguida, adentrar ao tema, ou seja, vamos analisar o que diz este novo despacho sobre o transporte aéreo de e para Portugal. Mas antes de nós entrarmos neste tema, eu queria lembrar aos senhores para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube para que a cada novo vídeo, a cada novo material postado aqui no canal, vocês sejam automaticamente informados a respeito deste material. Lembrando sempre que o like é muito importante. Por quê? Porque ele faz com que mais pessoas tenham acesso a estas informações, para que elas localizem mais facilmente, nos mecanismos e nos dispositivos de busca da internet. Dito isto, vamos rodar a nossa introdução com o nosso site, onde nós temos o nosso e-mail, onde nós temos o nosso número de WhatsApp e também o nosso endereço do Instagram, que, aliás, também segue aqui embaixo na tela, como os senhores podem ver. Em seguida, retornaremos com o nosso tema de hoje. Olá, meus queridos amigos e seguidores, sejam muito bem-vindos ao canal Portugal Legal de hoje. Nós vamos falar a respeito do despacho 12.202-A/2020, que trata, na verdade, da prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. É aquele glorioso despacho que sai de 15 em 15 dias, e que coloca, que transforma a ideia do Estado português e da comunidade europeia em legislação e que regulamenta de que forma as pessoas podem ou não entrar em Portugal. Quando nós falamos aqui já na primeira parte, prorrogação das medidas, é porque elas vêm, na verdade, sendo aplicadas há algum tempo e estas aqui, então, são as medidas atualizadas. Vamos diretamente ao ponto. Número 2. Autorizar os voos de e para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia 2020/1551 do Conselho de 22 de outubro de 2020, respeitante a ligações aéreas com Portugal e constante da lista em anexo ao presente despacho. No número 3, nós vamos encontrar que autorizar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais. Aqui nós temos sempre aquele gancho e ele ainda não saiu daqui. Portanto, tem de ser considerada uma viagem essencial. Tá? Número 4. Para efeitos do disposto no número anterior, ou seja, as viagens essenciais, consideram-se, então, viagens essenciais nos termos referidos na recomendação da União Europeia, designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada ou saída de Portugal de, vamos diretamente à letra B, que é o que interessa, nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, a gloriosa reunião familiar que também não sai daqui, e por razões de saúde ou razões humanitárias. Aqui está exatamente o ponto ao qual nós sempre nos referimos e ele ainda insiste de ficar aqui, e eu acredito que por mais alguns meses isso ainda será mantido, para que nós tenhamos logo em seguida uma abertura por parte da União Europeia e por parte do Estado português, mas isto evidentemente vai depender do quê?
do desempenho, né, dos Estados membros da União Europeia no que diz respeito à contenção da epidemia. Se houver um resultado positivo, ou seja, houver um número reduzido de contágios, de internações, de óbitos, não é? Então, há uma chance de, talvez na primavera, ou talvez um pouco adiante, já dentro da primavera, né, antecipando a temporada de verão na Europa, talvez isto aqui caia. Né? Talvez esses despachos permitam já um início do trânsito de turistas, mas isso é uma expectativa. Nós não temos ainda nenhuma informação concreta neste sentido. Mas, do modo como as coisas estão correndo, a gente acredita que seja possível para esta época. Muito bem, adiante. No número 6, nós encontramos o quê? Aquela condição de que o passageiro que vai embarcar para Portugal, né, de um país terceiro, que não seja membro do espaço Schengen, tem de apresentar antes do embarque o quê? O comprovativo da realização do teste, o RT-PCR. Ou seja, é aquele teste que é feito, né, no SARS-CoV-2 para que o resultado seja o esperado. E o esperado é negativo, porque se der positivo, você não poderá embarcar. E sempre lembrando, ele deve ser realizado 72 horas antes do momento do embarque. Sem este resultado negativo, você não vai poder embarcar. Ou seja, a companhia aérea vai fazer este bloqueio, né, porque são eles que controlam esta situação já no momento do check-in, depois do momento que você embarca para a área, entra na área, que ingressa na área internacional dos aeroportos. Mais uma vez, quando você vai embarcar na aeronave, eles vão examinar isto, vão pedir que você apresente esse teste. E, mais uma vez, quando você chega em Portugal, você tem que apresentar novamente. Portanto, são aí 4 situações em que eles conferem se você tem o atestado, ou seja, o laudo, né, médico, né, que não está contaminado com o SARS-CoV-2. Descemos mais um pouco, vamos para o número 8, que os cidadãos que se recusam a fazer o teste à chegada em território nacional, nos termos do número anterior, que é o 7, são de imediato notificados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a realização do mesmo no prazo de 48 horas a expensas próprias. E aqui, depois, eles podem incorrer em crime e tudo mais, caso desobedeçam esta ordem, e ainda, né, terão de permanecer em área restrita. Terão praticamente que cumprir uma quarentena, mas eles precisam apresentar o teste dentro deste prazo. O endereço, né, o destino destas pessoas aqui dentro de Portugal deve ser informado no ato, lá no aeroporto para a autoridade sanitária. No número 12, temos a informação de que, aos cidadãos estrangeiros que embarquem sem o referido teste do número 6, ou cujo trânsito obrigue a abandonar as instalações aeroportuárias, deve ser recusada a entrada em território nacional, sendo neste caso a companhia objeto do processo de contraordenação previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 37/2020, que é do mês de julho de 2020. No número 15 e 16, nós encontramos aqui a flexibilidade, ou seja, os ministros da Administração Interna e da Saúde podem adotar, através de despacho conjunto, medidas específicas de controle sanitário para cumprir as regras, né, da União Europeia, e também que o presente despacho produz efeitos a partir das 0 horas do dia 16 de 2020 até as 23h59 do dia 31. Portanto, quem pensava em vir passar Natal em Portugal, ou quem pensava vir para Portugal no Réveillon, antecipou-se, comprou bilhete, né? A gente atende muitas pessoas aqui e chega-se a essa conclusão. Comprou o bilhete e daí vem a pergunta: doutor, vai abrir a fronteira? Está abrindo a fronteira? Não, a fronteira não está abrindo. Não há expectativa de abrir, como já dito, antes da primavera, talvez só no verão mesmo que vai abrir, porque depende do número de infecções, depende do evoluir da pandemia. Portanto, é muito arriscado você comprar uma passagem, comprar um bilhete aéreo, sem ter certeza da situação. Você está sujeito a perder dinheiro, a ter incômodos com a companhia aérea, a ter cancelamento de voo e tudo mais. Então, antes de sair a comprar, procure se informar.
certo? Para não ter prejuízo. Ou então, busque as alternativas legais que existem, né, e que não são nem tão restritas assim, para que você possa embarcar sem problemas. A começar pelo teste do Covid. Depois, pela documentação. Você pode pedir um visto, por exemplo, para Portugal, e uma vez de posse do visto, você pode vir, inclusive acompanhado do seu cônjuge e de seu filho. Mas para isso você tem que fazer todo um procedimento. Estas pessoas precisam de um visto para autorização de entrada em Portugal. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, mas também não é impossível. É possível entrar? É, uma vez que sejam observados determinados critérios e determinados procedimentos. Fora isto, lamentavelmente, turismo não existe neste momento. Dito tudo isto, vamos agradecer a atenção de todos vocês, né? Agradecer àqueles que já se inscreveram e agradecer àqueles que vão se inscrever ainda em nosso canal. Afinal de contas, o número cresce, né? O número é dinâmico. E lembrar, mais uma vez, para que deem o like aos nossos vídeos, compartilhem estas informações com seus amigos, com seus conhecidos, porque isto pode ser do interesse de algum conhecido seu, ou ainda de algum conhecido do seu conhecido. Portanto, publiquem, compartilhem, né? E a gente só tem mais é que agradecer a esta gentileza que vocês, seguidores, né, fazem para o nosso canal. Dito tudo isto, queremos então nos despedir, desejando muita sorte, muito sucesso e até a próxima e que seja breve. Um grande abraço.